Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu tava lembrando aí de quando eu ajudava nas musiquinhas da igreja, fazia os restinhos. Então eu tenho uma surpresa pra vocês, tá? Tenho duas ajudantes aí super especiais. Oi! Espero que vocês gostem e possam também adorar a Deus com a gente, tá bom? Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guias, Cristo transforma-me, desde que amei a volta eu dei, cresço na graça do meu Rei, Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, vivendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu ser. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guias, Cristo transforma-me, desde que amei a volta eu dei, cresço na graça do meu Rei, Cristo transforma-me, transforma-me. Querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, vivendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei, vivendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês! Tchau! Hola, ¿qué tal? Hermanos, familia, amigos, ¿cómo estáis? Espero que todos se encuentren muy bien en la presencia del Señor, dedicando sus vidas a la obediencia de su palabra y cumpliendo con la misión que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer poder en esta ocasión poder compartir con todos ustedes. Tudo bem com vocês, irmãos? Essa pequena introdução aí em espanhol para que a gente possa praticar, para que você possa praticar aí também, mas só para ser uma introdução diferente, nada mais. Espero realmente que tudo esteja bem na sua vida e que você esteja dedicando tempo a Deus para cumprir o chamado, a missão que Ele colocou no seu coração. Para nós é uma alegria de verdade poder compartilhar com todos vocês. Nós estamos longe, distantes geograficamente, vamos dizer assim, mas graças a Deus, através da tecnologia, podemos sentir um pouco, estar perto de todos vocês, vocês que estão orando por nós, estão nos ajudando economicamente. E se você que quer participar também com a gente, não conhece um pouco tanto o nosso ministério, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder explicar um pouco, passar toda a informação para todos vocês. Para nós foi uma alegria poder compartilhar na semana passada um vídeo demonstrando um pouco, falando um pouco da nossa rotina aqui. Mas hoje a proposta é diferente. Hoje eu gostaria de transmitir para você uma mensagem do Senhor, uma mensagem que Ele falou no meu coração, e eu queria compartilhar ela com todos vocês. E espero que seja uma bênção na sua vida, assim como está sendo na minha. E que seja uma bênção para todos nós e que sirva para a edificação da igreja do Senhor. Não estamos falando da igreja local apenas. Também isso vai concluir, vai ser consequências, mas estou pensando na igreja, no reino de Deus. Mas para isso, antes gostaria de orar.
com todos vocês, para que o Senhor possa dirigir esse tempo, que eles possam falar através da sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, outra oportunidade que temos de abrir a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e a colocar, Senhor, essa mensagem no nosso coração e poder viver, Senhor, cada uma desses ensinos, Deus, que temos recebido, que vamos receber do Senhor. Abençoa a vida de cada um dessas pessoas, nossos irmãos que estão aí online vendo, Senhor, esta mensagem, que possa servir, Senhor, para a edificação das suas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. Missão possível. Esse é o título dessa mensagem, o título que eu pensei e coloquei para essa mensagem. Missão possível. Talvez você veio na sua cabeça aquele filme do Tom Cruise, verdade? Missão Impossível. Aquelas coisas que ele faz lá, coisas complicadas e ele consegue fazer e tal, tudo isso, verdade? Mas não é nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Talvez podemos fazer aí uma analogia, mas não tem nada a ver. Aqui é totalmente o contrário, é uma missão possível. Qual é a proposta dessa missão possível? Gostaria que você e eu pudéssemos aí gastar um minutinho, alguns segundos, um minuto talvez, pensando um pouco na nossa vida, olhando um pouco para trás, tudo que nós já vivemos, desde aquele momento, e cada um de nós sabemos, o momento que nós encontramos com o Senhor em nossas vidas e abrimos nosso coração para Ele e começamos a servir e a seguir a Cristo como filhos de Deus. Depois que nós tomamos essa decisão, entendemos nossa condição de pecadores e que necessitamos do Senhor Jesus, necessitamos do seu amor, da sua salvação, entregando nossa vida a Ele. A partir desse momento até hoje, que é o que nós fizemos? Será que eu e você conseguimos cumprir a missão que recebemos do Senhor? Vamos pensar mais, vamos ilustrar um pouco mais. Talvez se você colocasse aí, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui uma cadeira. Aqui no vídeo não vai dar para aparecer, tem aqui uma cadeira, não dá para aparecer muito, mas vamos colocar se tivesse uma cadeira no salão do culto ou em qualquer lugar exposto aí, né, para que todos pudessem ver. E o desafio fosse, se você, desde aquele momento que encontrou com o Senhor Jesus, cumpriu, dedicou, fez tudo o possível, se dedicou ao máximo até o dia de hoje para cumprir todas essas missões que o Senhor te deu, ou nos deu. Se você foi fiel a cada uma delas, lutou para cumprir, se esforçou ao máximo, que você fosse até essa cadeira, se sentasse aí com toda a segurança, eu cumpri minha missão. Será que nós seríamos capazes de fazer? Será que você e eu seríamos capazes de chegar e sentar nessa cadeira? Conseguiu pensar um pouco nisso? Pensar em tudo que você fez até hoje nessa missão? Bom, talvez você fosse o primeiro. Talvez você estivesse aí duvidando e tal. Deixa eu ajudar um pouco mais. Quero propor mais algumas coisas, porque talvez não ficou tão claro ainda, mas que missão? Nós recebemos da parte do Senhor, entendemos aqueles que somos filhos de Deus, temos a Bíblia como nossa regra, nosso padrão, nosso modelo, a palavra do Senhor, aquilo que temos que seguir está aqui. Como tem sido a minha missão que eu recebi do Senhor a meu relacionamento familiar? Como tem sido a minha missão como marido? Como tem sido a minha missão como esposa, como mulher? Como tem sido a nossa missão nessa relação entre marido e mulher? Como tem sido a nossa missão, como nós temos vivido a missão de ser pais, de ser filhos? E dessa relação, nossa responsabilidade, nós sabemos que a Bíblia fala sobre isso, não é verdade?
Temos missões da parte do Senhor para nós. E mais, que dizer da nossa responsabilidade, a nossa missão nessa sociedade que vivemos hoje? No nosso trabalho, na relação entre os companheiros de trabalho, nossos colegas de trabalho, na relação com os nossos chefes, o patrão. Qual é a minha postura como trabalhador? A Bíblia fala sobre nossa missão nesse sentido. Aqueles que estão talvez estudando, qual é a sua relação com os companheiros de classe, sua relação com os professores, com a instituição onde você está, seja na escola, seja na universidade. A Bíblia fala sobre a missão que nós temos e a nossa responsabilidade na sociedade. Talvez a gente não pense aqui, mas e no tempo livre que nós temos? Nos passeios que fazemos, tempos de férias que temos, tempos de ócio, vamos dizer assim, né? Tempo que a gente está com a cabeça para relaxar. Inclusive nesses momentos, será que nós temos cumprido a nossa missão? E agora podemos trazer tudo isso para a igreja local, para a igreja do Senhor. Como estamos vivendo como membros da igreja de Deus? Como estamos vivendo como filhos de Deus? No reino, no seu reino. Como tem sido essa relação? Como estamos vivendo como líderes que Deus levantou, dando-nos, capacitando nossas vidas para assumir responsabilidades? Como a gente está exercitando todas essas responsabilidades na liderança da igreja, nos ministérios que temos, os ministérios que são do Senhor, Ele está colocando nas nossas mãos. Os jovens, as mulheres, os homens, as famílias, todos os programas e coisas e eventos e ministérios que Deus coloca, dá oportunidade para a igreja fazer. Como tem sido a nossa missão até aqui? Como tem sido a nossa carreira no ministério? Como tem sido a nossa carreira até aqui para viver e cumprir a missão que nós recebemos do Senhor? Creio que agora fica um pouco mais claro a questão da missão cumprida que eu gostaria de compartilhar com você. Creio que agora vai ficando um pouco mais claro e talvez inclusive um pouco mais complicada essa reação de correr naquela cadeira e sentar como dizendo: eu até aqui fiz de tudo, me esforcei para poder cumprir o chamado ou a missão que eu recebi do Senhor. Irmãos, queria compartilhar um pouco com você o exemplo da vida de Paulo. Algumas características que talvez nos ajude um pouco mais a entender essa questão da missão cumprida, de entender um pouco mais desse esforço, essa dedicação de cumprir para cumprir o chamado que nós recebemos do Senhor, e aí sim poder correr naquela filha e sentar e dizer: eu cumpri a minha missão, o meu chamado que eu recebi do Senhor. Queria propor uma frase. Eu sempre gosto de fazer alguma frase, alguma ilustração nesse sentido, porque assim, se os irmãos esquecerem tudo que eu estou falando, mas ficarem com essa frase, eu já vou ficar contente, né? Aquilo que a gente sempre fala, tá? Para poder animar e acordar e despertar os irmãos. A frase seria: se em Cristo vivo a minha vida, minha missão será cumprida. Vou repetir: se em Cristo vivo a minha vida, a minha missão será cumprida. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 24. Quero ler com vocês essa passagem
Atos 20, 24. Aqui é Paulo dizendo uma palavra importante nesse sentido, e é daí que, lendo esse texto, que o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos. Atos 20, 24. Porém, em nada considero preciosa para mim mesmo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Essas são palavras de Paulo. Mas não podemos comentar ou falar um pouco mais, dedicar tanto tempo nesse versículo, se a gente não lembrar um pouquinho o que está acontecendo ou o que aconteceu antes. Lembrar um pouco de quem era esse tal Paulo. Os livros de Atos, sabemos, passou, Jesus teve o seu ministério aqui nessa terra. Nos evangelhos nós podemos ver todo o ministério e a vida de Jesus, ele cumprindo também, é o nosso maior exemplo de quem cumpriu o chamado, a missão que recebeu do Senhor. Claro, estamos falando de Jesus, que é Deus. E talvez muitos de nós às vezes temos isso, né, mas Jesus, né, como a gente vai chegar nesse nível? Vamos colocar então o exemplo de Paulo, que era como eu e você, carne e osso como eu e você, não tinha essa essência, vamos dizer assim, divina como tinha Jesus. Então Jesus passou todo o seu ministério ensinando, caminhando com os discípulos e deixou uma missão para eles, de levar, de ir a todas as nações. Jesus estaria com eles, Jesus seria esse poder através do Espírito Santo, para que eles pudessem anunciar por todas as nações o Evangelho. E chega o livro de Atos, que é quando já Jesus vai subindo aos céus. E aqui então, desde esse começo do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles tinham que anunciar o Evangelho, porque recebendo esse poder de Deus desde Jerusalém até os confins da terra. E é assim como eles fazem. Eles obedecem a esse chamado e essa missão que receberam do Senhor de levar e anunciar a palavra do Senhor, recebem o Espírito Santo de Deus, como também podemos ver no livro de Atos, a partir do capítulo 2. A igreja sendo criada, formada, a igreja primitiva que dizemos, e o Evangelho começa a ser anunciado a partir de Jerusalém. E aí começa, e vemos e podemos entender um pouco da história de Paulo, desse personagem que eu quero comentar como um exemplo para nós, daquela pessoa que cumpriu a sua missão nessa terra. E a missão desses homens começa a ser anunciada, e assim como na vida de Jesus, passa também com eles, daqueles líderes religiosos da época, indo em contra aquilo que estava sendo anunciado, não querendo nada disso. E um desses líderes religiosos, era, naquele momento ainda com o seu nome, mais conhecido como Saulo. Saulo, o perseguidor da igreja. Saulo que com muito zelo, com muito empenho e dedicação perseguia os cristãos, perseguia aqueles que eram do caminho, como diz a palavra. Era um perseguidor do Evangelho. Era um perseguidor de Cristo e de todos aqueles que seguiam ao Senhor Jesus. Mas a partir do capítulo 9 do livro de Atos, a vida de Paulo dá uma reviravolta total. Porque nesse momento,
Quando Paulo vai até aqueles sumos sacerdotes, aos líderes das sinagogas, aos líderes do templo, a caminho de Damasco, pedindo autorização, como pedindo permissão para poder, todos aqueles que eles encontrassem, seja quem fosse, que fossem do caminho, que fossem seguidores de Cristo, ele pudesse ter a permissão de pegar essas pessoas, trazê-las presas, como diz no capítulo 9, versículo 1 e 2, e assim diz a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, seguidores de Cristo, assim homens como mulheres, pudessem levar ou os levassem presos para Jerusalém. Paulo tinha essa missão e estava fazendo com empenho, com dedicação, e nesse caminho ele recebe essa permissão, e no caminho de Damasco, se seguirmos lendo a história, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 3 ao versículo 7, diz a palavra que de repente brilhou uma luz no céu. Ao seu redor, versículo 4 diz: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus tem um encontro com Paulo. E nesse momento da sua vida vai dar uma reviravolta. Porque a partir desse momento que Paulo encontra com o Senhor Jesus, e é interessante aqui esse detalhe, porque quando ele vai responder ou perguntar, né, ao Senhor Jesus, ele já o reconhece como Senhor, como ele pergunta: quem és tu, Senhor? Já entendendo mais ou menos o que estava passando com ele, talvez por algumas experiências e por aquilo que ele já havia conhecido e sabia do Evangelho, do poder de Deus. E a partir desse momento, o Senhor Jesus fala para ele o que ele tem que fazer. Ele fica temeroso, fica assustado, inclusive por toda aquela glória do Senhor Jesus, não consegue ver. Mas o Senhor Jesus dá a ele a missão de entrar na cidade, e lá ele vai receber a mensagem do que ele tem que fazer. E assim é como passa, se a gente continua lendo o capítulo 9, a partir do versículo 8 e versículo 9, vamos ver esse relato que Paulo efetivamente cumpriu com aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para ele fazer. Versículo 8 e 9, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo-o pela mão, e guiando-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Levaram-no para Damasco, Paulo cumpriu com aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para ele naquele momento do seu encontro. E lá, naquela cidade, o Senhor Jesus usou o seu servo Ananias para dizer qual era a missão que Paulo, a partir daquele momento, ia ter. Agora a gente dá um salto, se a gente der um salto para o versículo 15 do capítulo 9, vamos ver que o versículo 15 nos diz: mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
o Senhor Jesus falando a Ananias, dizendo a ele o que ele tem que falar para Paulo. Porque esse era um escolhido de Deus para uma missão, para levar aos gentios e aos reis e a todos os filhos de Israel uma mensagem, a mensagem do Senhor. A partir desse momento, Paulo começou a servir e a cumprir a missão que recebeu do Senhor. Capítulo 9, versículo 20 diz: e logo, algumas outras traduções vão dizer, e imediatamente, e já agora mesmo, a partir desse momento de receber a missão, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo, a partir do momento que encontrou com o Senhor Jesus, que recebeu a missão da parte do Senhor Jesus, entendeu que ele tinha que cumprir aquela missão, imediatamente ele começou a trabalhar, a se esforçar, a dedicar tempo a essa missão. E é interessante porque nós pulamos aqui o versículo 16, porque o próprio Senhor Jesus está avisando a Paulo de algo importante, daqueles desafios e problemas e sofrimentos e esforço que ele ia ter que passar. O capítulo 9, versículo 16 diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo sabia dos perigos, do sofrimento, dos desafios e obstáculos que ele ia ter que passar. Recebeu a mensagem do próprio Senhor Jesus. Mas imediatamente, como vimos no versículo 20, sabendo de tudo isso, ele começou a cumprir a missão que recebeu do Senhor Jesus. Irmãos, para a gente poder lembrar aqui, respirar um pouquinho em toda a história. Lembra da frase? Se em Cristo vivo, minha vida, minha missão será cumprida. Se em Cristo vivo a minha vida, minha missão será cumprida. Irmão, se você quer, ou se ainda não teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Paulo, a partir do capítulo 13 em diante do livro de Atos, mais as cartas de Paulo, podemos conhecer e ver um pouco mais detalhes de todo o seu ministério, de todos esses sofrimentos, de todos esses desafios que ele enfrentou, de todas as coisas que ele fez, de todo o esforço que ele deu para cumprir o chamado que ele recebeu do Senhor a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Aos Coríntios, no capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 23, se você quer seguir e olhar depois, dar uma olhada, eu te animo a olhar aí e ler esse texto também, você pode ver aí um pouco de todo o sofrimento que Paulo passou. Talvez você está pensando, um sofrimento como os que nós estamos passando hoje, ou talvez os sofrimentos que nós já passamos na nossa vida ao largo dessa história com Deus. Vamos ver aí o quanto Paulo sofreu. É interessante que os teólogos dizem que toda essa vida e esse sofrimento que Paulo teve se assemelha muito, e aqui talvez Lucas, que é o autor do livro de Atos, queria fazer talvez um paralelo com os sofrimentos de Cristo, claro, separando as devidas proporções e as devidas missões que cada um teve. Então, se você for lendo todo esse capítulo, toda essa história no livro de Atos, você vai chegar no capítulo 20, versículo 24. Quando Paulo já estava cumprindo a missão, passando por esses sofrimentos, viajando, levando o evangelho, abrindo igrejas, preparando líderes.
E nesse momento, do capítulo 20, do versículo 24, seguindo a sua missão, sabendo inclusive nesse momento aqui dos perigos que ele enfrentaria, por outra vez, levar e cumprir o chamado que ele recebeu do Senhor, sabendo do perigo que ele poderia passar outra vez indo a Jerusalém, ele disse no versículo 24, o texto que nós já lemos, e eu queria repetir de outra vez com você: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, que complete a minha missão, que complete o meu chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, queria terminar com vocês vendo nesse texto, nesse versículo 24, capítulo 20 de Atos, apenas duas características ou duas atitudes de uma vida vivida para Cristo, porque tem aquela frase lá que nós comentamos, né? Se em Cristo vivo a minha vida, minha missão será cumprida. E toda essa história na vida de Paulo podemos ver nesse versículo 24, pelo menos duas atitudes de uma vida vivida para Cristo, através do exemplo de Paulo. É interessante que Paulo, no versículo 24, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está dizendo muito nessa primeira parte do versículo. Paulo está entendendo aquilo que Jesus falou muitas vezes para aquela multidão e para os seus discípulos quando estavam seguindo a ele, como diz, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 35, 34 e 35 do Evangelho de Marcos. Que para seguir a Jesus, para aqueles que querem ir em pós de mim, que querem seguir-me a mim, devem tomar a sua cruz cada dia e seguir. Deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele. Paulo estava entendendo e dizendo aqui nesse versículo 24, nessa primeira parte: eu morri para mim mesmo. Eu morro para o meu eu. Sabe aquele de que a minha vontade, os meus desejos, como eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu gosto, da maneira que eu quero fazer, ou o contrário, né, que muitas vezes a gente diz de eu não vou fazer porque eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto da maneira como está fazendo, ou eu não gosto como está sendo, talvez eu faria diferente, então eu não vou fazer. Ou eu não faço porque é difícil, é complicado de constantemente estar ensinando os nossos filhos a obedecerem, estar ensinando os nossos filhos os caminhos do Senhor uma e outra vez, e isso cansa. E às vezes colocamos vários obstáculos e várias desculpas e várias questões para não cumprir o chamado que recebemos do Senhor em todas aquelas áreas que eu estou tentando recordar aqui todas. Aquelas que começamos a dizer no princípio. Paulo entendeu que ele tinha que morrer para ele mesmo. Para o meu eu, se é que a gente pode dizer assim. Morrer para si mesmo. Paulo está dizendo que para ele já não importa a sua vida. Para ele já não tem valor, já não considero a minha vida para mim mesmo. Já não considero. Paulo entendeu que a vida só tinha sentido se fosse vivida para Cristo. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, um texto muito conhecido também de todos nós, falou isso àqueles irmãos, falou de como ele vive a sua vida, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Paulo está dizendo aqui que a vida só tem sentido se é vivida para Cristo. E se eu morrer,
Glória a Deus, porque isso me levará aos céus, me levará ao Senhor, me levará a estar ao lado de Cristo. E isso para mim é o que importa, era o que ele disse. Uma primeira atitude na vida de Paulo, ele morreu para si mesmo, para cumprir a sua missão. E essa é a segunda atitude que eu vejo nesse versículo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A segunda atitude que eu vejo de Paulo aqui nesse versículo para viver uma vida para Cristo é cumprir o meu chamado, é cumprir e correr atrás para cumprir minha carreira, e entender que minha vida já não importa mais, porque o que importa agora é cumprir o chamado do Senhor, a missão que eu recebi do Senhor. E quando nós vivemos dessa maneira, quando nós entendemos da maneira como Paulo entendeu o que é viver para Cristo, a missão vai ser cumprida. A nossa missão, a missão que nós recebemos do Senhor Jesus, vai ser cumprida, irmão. Essas missões que nós comentamos, essas missões no nosso lar, a missão para essa sociedade, a missão que nós temos como igreja, nós vamos cumprir se entendemos assim como Paulo do que é, quais são as atitudes que nós temos que ter de uma vida vivida para Cristo, morrendo para mim mesmo. Isso já não considero mais importante para mim mesmo. Para Paulo, a preciosidade da sua vida era viver para Cristo. A preciosidade, a prioridade para a sua vida neste mundo era viver para Cristo, para cumprir o seu chamado, para cumprir a missão que ele recebeu do Senhor, sem importar o sofrimento, sem importar as consequências, sem importar as circunstâncias, sem importar os desafios que iam vir. Se importar a pandemia, se importar porque não estamos conseguindo reunir-nos na igreja, se importar nada. Paulo fez de tudo, como ele mesmo disse, para participar do Evangelho, para participar do reino de Deus e levar e anunciar o Evangelho. Paulo, no final da sua carreira, no final da sua vida, foi capaz de dizer ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 da segunda carta a Timóteo: disse Paulo, já no final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, os verbos aqui que aparecem, eles dão um sentido de uma ação completa. Combati, completei, guardei. O sentido dos verbos aqui é uma ação completa, irmãos, uma ação integral. Paulo está dizendo que eu cumpri, eu fiz o que eu tinha que fazer por completo. Guardei, combati a minha carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Interessante esse versículo também, é verdade? Na vida de Paulo. Irmãos, se Paulo estivesse no nosso meio hoje, ele poderia chegar naquela cadeira. Lembra da cadeira do início? E com toda tranquilidade e segurança e confiança, ele poderia chegar e sentar nessa cadeira. Porque ele completou o bom combate. Ele guardou a fé. Completou a sua missão. Completou a sua carreira. Se em Cristo eu vivo a minha vida,
Se em Cristo vivo, a minha vida, minha missão será cumprida. Se em Cristo vivo, a minha vida, já não considero a minha vida para mim mesmo. Se em Cristo eu vivo a minha vida, a minha missão será cumprida. A preciosidade, a prioridade na minha vida é cumprir a missão que eu recebi do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver, assim como Paulo e assim como outros exemplos na Bíblia, daqueles homens e mulheres que viveram uma vida para Cristo e cumpriram o seu chamado. Irmão, amigo, que talvez esteja escutando essa mensagem, talvez por primeira vez, e ainda não teve esse encontro como Paulo teve com o Senhor Jesus. Esse encontro, como muitos de nós já tivemos o privilégio de ter. Não deixe passar o tempo, irmão. Não deixe passar o tempo, amigo. Abra seu coração para Jesus. Ele é a nossa única esperança. Em meio a um mundo, em meio a um mundo tão complicado, tão difícil, em meio a circunstâncias e problemas e complicações que estamos passando, tantas dificuldades. A nossa alegria está em Cristo e Ele pode dar sentido também à sua vida se você entregar a sua vida para Jesus. E Ele tem também uma missão para você. Que Deus abençoe a todos. Um abraço e que a gente possa ter outras oportunidades como essa. E que o Senhor nos ajude a cumprir a missão que nós recebemos dEle. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a seguir, Senhor, com ela em nossa mente e nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a colocá-la também em prática nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada família. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Adiós. Hasta luego. Tchau.